Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast GPS Jurídico. Prazer ter vocês aqui de novo para mais um episódio super bacana, mais uma vez. Agora, olha o tema, daqui a pouco eu falo do convidado. Comida no lixo. Brasileiro com fome. As faces da insegurança alimentar e nutricional. E eu convidei para conversar comigo hoje um convidado já antigo, Renato Delovo, doutorando em Direito, Educação, mestre em Direito, professor universitário e advogado. Isso é um mini currículo ainda, tem muito mais. E o convidada principal é só a chefe dele, Bruna Delovo, esposa, mestre em Direito, professora universitária e advogada. Dizem que a esposa é um grau a mais do marido, então ser doutorada ela é pós-doc já, não tem o que falar. Então a Bruna está aqui, prazer de receber Bruna, prazer de receber Delova. A palavra é com vocês para a gente começar. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite. Parece que deu certo, né? A primeira. E hoje Muito. eu vim aqui Você veio duas já. duas É, vezes. E hoje eu vim de carona, né? A Bruna me autorizou a participar hoje desse tema aqui, então eu tô aqui. Espero contribuir um pouquinho e nós vamos aprender talvez juntos aí pô, esse tema com a Bruna. muito. É sua dissertação, né, Bruna? Foi minha dissertação de De mestrado. mestrado, uma pesquisa que, na verdade, veio no mestrado, mas eu vim muitos anos antes trabalhando. Eu comecei trabalhando sobre obesidade infantil, Ah, né, que a bacana. responsabilidade civil dos pais sobre a obesidade infantil, e aí nasceu o tema segurança alimentar e nutricional. Então já faz o quê? Uns anos? Os Uns anos 4, 5 anos já fazendo essa linha, essa pesquisa que é tão profunda, tantos conceitos diferentes, Muito. né, mas que chegamos a tem a ver. escrever, né? Escrevemos sobre obesidade Escrevemos infantil e um para os artigo pais. sobre obesidade infantil e a responsabilidade civil dos pais, né? Gerou até uma certa repercussão, umas coisas todas, né? Que ele faz uma crítica Bacana. ou outra, mas era, na verdade, para contribuir. E aí, a partir de então, E aí, Bruna, a Constituição Federal, que é, né, nosso diploma maior, ela fala no artigo 6º, lá, direitos sociais da alimentação, entre outros direitos, transporte, segurança, trabalho, alimentação. E aí a gente fala que o poder público, o Estado, tem um papel ali, né, nos direitos sociais, segunda geração, de fazer, né, uma atuação positiva do Estado. Então ele tem que fornecer alimentação. A gente está falando na insuficiência alimentar ou no excesso de alimento? Como que a gente trabalha com os dois? A gente tá falando de um combo. Um combo, né? Eu acho que quando a gente fala de alimentação, e isso é a maior luta, talvez, que ainda existe dentro do nosso ordenamento jurídico, da nossa concepção como sociedade, Uhum. é entender que a gente não pode vincular o fator alimentar ao fator nutricional. Então, por exemplo, em 2010, a alimentação ela entra na Constituição como um direito à alimentação. Então, a gente tem direito à alimentação, de forma genérica, né? A gente não trabalha muito esse conceito ainda na Constituição Uhum. Federal. É, existe uma força antagônica bem grande para, inclusive, tirar a segurança alimentar, o conceito de segurança alimentar, para poder diminuir ele, para que a gente consiga manter esse nosso estilo produtivo. Mas hoje, quando a gente fala de pesquisa, quando a gente fala da ciência, quem pesquisa está estudando direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Então, a gente não pode Uhum. desvincular o fator alimentar do fator nutricional, porque a gente gera isso que a gente chama de força antagônica. Então, a gente tem um mercado crescente, uma grande produção, a gente tem um grande escoamento, a gente vai ver daqui a pouco, a gente gosta de ser chamado de celeiro mundial, mas isso é um dos maiores problemas para gente enquanto sociedade, para gente enquanto indivíduo, para gente enquanto poder público e para gente enquanto planeta. Sim. Então a gente precisa rever esse conceito de como a gente trabalha isso. O poder público é importante, mas todo direito social, né, que vem aí de uma luta, um desmembramento, né, uma intenção de valoração das classes sociais, a gente tem a tendência, de, enquanto sociedade, diminuir esse direito social. E não só ele, né? O direito à educação, o direito à Sim. saúde, que a gente brinca de que é a tríade principal, né? Para a gente ter um indivíduo próspero, a gente O precisa que mínimo ele tenha no existencial, né? mínimo isso. É. Né? Ele tem que ter no mínimo saúde, educação e alimentação. Fora isso, a gente não consegue nem raciocinar. Né? A gente tem pesquisadores na ONU que dizem isso, a gente precisa discutir isso. Os ganhadores do Prêmio Nobel de Economia do ano passado trabalharam a teoria da prosperidade. E fala isso, como algumas nações são prósperas e outras não. Né, dessa nossa concepção. E a gente continua com essa concepção de 1500, né, de país produtivo, seja da forma que for, seja com manipulação da força, do território, que é o que a gente mais vê hoje, Uhum. né, e a alimentação não está longe. Mas são dezenas de forças que estão sendo exercidas, principalmente na produção de alimentos, porque a gente não alimenta a sociedade, né? Mas o que a gente come muda o mundo. Então a gente precisa Exatamente. primeiro entender isso, entender que é um conceito amplo, né? Segurança alimentar é muito amplo, a gente vai falar de muita coisa que assim, né? Tem muitas coisas quando você vai pesquisar e que você acaba descobrindo e que você vê que o buraco é mais embaixo para poder, né, trabalhar. Então, enquanto o Brasil ainda fala de alimentação, pelo menos o mínimo de alimentação para a pessoa sobreviver, os outros países já falam em alimentação adequada, né?
uma alimentação digna, que Exato. consiga fazer você desenvolver intelectualmente, fisicamente. E o É Brasil um outro nível, né? O Brasil é um pioneiro nisso. A gente é um pioneiro. A gente criou a FAO, praticamente, né? Que é a Agência para a Alimentação da ONU. A gente presidiu ela durante muitos anos. A gente pesquisa alimentação desde 1940, mas a gente ainda não consegue pesquisar do jeito correto. A gente pesquisa sempre em favor de alguma outra sociedade, né? E a gente vê que essas teorias há muitos anos. E aí aqui na Constituição é o Estado dando alimentação para o indivíduo. E no direito civil, Delova, que é indivíduo com indivíduo, fala-se muito em alimentos, né? A gente já fez alguns podcasts sobre alimentos aqui. É E verdade. aí, como é que fica Você vê, o isso? direito civil, né, tem muitas áreas, direito, né, gigante. Sim, O direito civil é um direito comum, então é normalmente a base de muitos outros direitos. isso. Se a gente vê uma situação, por exemplo, dessa compra, essa aquisição de alimentos, essa troca, venda, né, então é o direito civil que vai tratar dessas relações, são relações contratuais. Contratuais comuns, né, como você colocou e coloca bem, e as relações, por exemplo, comuns contratuais ligadas ao direito do consumidor. Aí o direito civil vai tratar de questões ligadas, por exemplo, à propriedade. Então, como é que você trata a sua propriedade, né? Então, você pode plantar, não pode plantar? Qual o objetivo da utilização daquela propriedade, né? Qual que é, de repente, a consequência ligadas à reforma agrária em relação às propriedades? Então, o direito civil, ele está ligado, né, a essas relações todas, porque é um direito comum, né? Um Um direito... planejamento sucessório aí para conseguir manter a produção quando Ex- falece, por exemplo, o proprietário. Exatamente, essa é uma questão complicadíssima, né? Porque eu e a Bruna estavam conversando, de repente nós temos lá, Vocês fazem um planejamento sucessório no escritório, né? Então, fazemos, é um tema interessante. né? E, por exemplo, você vê em vários setores, aí você trata disso, você tem lá uma fazenda, você está produzindo, você tem aquele interesse, né, de uma agricultura, de repente, familiar, esse tipo de coisa, e, de repente, se eu falecer, o que que vai acontecer? Como vão utilizar a propriedade, né, a partir dali? Então, o Sim. planejamento sucessório é importante, mas nós ficamos pensando como, de repente, fazer efetivamente essa sucessão, né, desse é o objetivo. É porque a gente estava conversando, falou assim, a gente consegue fazer o planejamento sucessório da terra em si, né, dos valores em si, mas como é que você, através de um planejamento sucessório, você obrigaria o sucessor a exercer a sua mesma função? É, Porque, veja, a dificuldade do Brasil hoje, além do fatiamento de terras, a grilagem, o problema com verdade. regularização fundiária, a grande dificuldade é você manter o produtor rural na zona rural. Né? É ele fixar ali, ele ter concorrência, ele conduzir, ele conseguir produzir Sim. com efetiva concorrência, com qualidade, conseguir se manter. Então, o que a gente tem é um grande êxodo rural, mas às vezes não é porque ele não tem o acesso à terra, mas ele não tem como efetivamente estar fixo no campo. Não tem incentivo também, né? Não tem, né? Existe na teoria, a gente tem milhares de fundamentos, a gente tem o Pronaf, a gente tem agora o Planab que está chegando, a gente tem verbas específicas para essa regularização fundiária, mas a longo prazo ela é inconsistente, né? Primeiro para eles terem esse acesso, né? Quando a gente fala de agricultura familiar, por exemplo, a gente não está falando de pequenos sítiozinhos, a gente está falando de grandes, às Uhum. vezes grandes unidades de terra, grandes unidades produtivas, mas é difícil conseguir o acesso, eles não conseguem fazer face à concorrência que os grandes produtores geram, né, essa ultra concentração de terras. Quando eles conseguem, eles acabam sendo arrendados por maiores, também isso acontece muito no Brasil. Então a gente tem milhares de programas, por exemplo, mas Campinas, quando a gente fala que a gente está aqui, né? Campinas, a maior dificuldade na segurança alimentar, na garantia de segurança alimentar é garantir a produção rural. Existe uma grande dificuldade dos agricultores locais. E eles expõem isso, que a gente tem conferências municipais sobre segurança, né? Para gerar esse plano que vira um plano federal. Então, as dúvidas, reclamações, sugestões, elas vão subindo de nível para a gente conseguir fazer o que a gente tem, que a gente conhece como plano nacional. E a nossa maior dificuldade é produtiva. Né? A gente E tem a política pública que entra aí? tem Para que ser a política. incentivar, Exato, tem que ser a política exato. pública. Mas a gente estava conversando também, eu falei assim, a gente fez a pesquisa e a gente às vezes tem que cutucar feridas, né? É, Quando você não quer muito, né? Quando você vai na certa você não quer cutucar muito. Do outro lado, você já começa a dar uma cutucada maior. é. Mas o que falta no Brasil não é incentivo, às vezes, à produção. É Hum. você mitigar o excesso de incentivo que os maiores têm. Então, você frear um pouco o quanto o maior vai indo atrás do menor, sabe? Porque a gente fala assim, tem incentivo para o agricultor familiar. O agricultor familiar ele não está isolado no planeta. Ele tem grandes fazendas ao seu redor. Mesmo que ele esteja sendo utilizado, porque são alguns requisitos, né, para agricultor familiar. Ele tem incentivo para usar bioinsumo, então ele usa fertilizante químico. Uhum. Ele tem técnicas agrícolas sustentáveis, ele usa técnica agroflorestal e daí por diante. Só que do lado dele, ele tem um grande latifúndio, monofúndio, que está utilizando fertilizante químico. Não vai ficar isolado no lado dele.
entendeu? Vai espalhar para o amigo do lado. Ou ele vai acabar com os enxames de abelhas que fazem polinização. Então ele não consegue fazer frente a isso. Por mais que ele tente, ele não consegue fazer porque o do lado acaba impactando nele. Então você tem um incentivo para o pequeno, mas você também tem muito incentivo para o grande. E aí fica uma disparidade que Desproporcional. a longo prazo é insustentável, que é o que a E o gente grande vive engole hoje. o pequeno. Exato, exato. Na prática é isso que acaba E acontecendo. isso afeta O nosso povo, abastecimento de o comida. abastecimento do De povo. comida mesmo. Porque 80% da terra produz 20% dos gêneros alimentícios mundiais. Então, a gente tem 80% da terra no Brasil que produz 20% que é soja, que é milho, né, que é açúcar, que é esse tipo de produto que a gente não usa para comida mesmo. E 80% da nossa produção de comida está em menos de 20% de terra. Então, a gente, por exemplo, a gente é um grande produtor de arroz, mas ainda assim a gente não consegue produzir para o abastecimento. A gente tem que importar arroz, porque a gente não tem, né? A gente acaba não tendo. A soja, que é o nosso carro-chefe, que a gente vende muito, ela é utilizada principalmente em indústria de cosmético, em ração para animais e combustíveis. E isso que a gente vende. Na prática, a gente é um grande celeiro. Mas a coisa é errada ainda. Mas aí a grande pergunta, daqui a pouco eu abro pro Delova de novo, que é ela que manda, né, Delova? Absolutamente. A grande pergunta é, o coração talvez dessa conversa. Se o Brasil produz tanto, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. Se o Brasil produz tanto, é um grande produtor mundial de alimentos, por que o pessoal está passando fome? Precisa readequar esforços, realocar gastos. Temos problema com todas as pontas da cadeia, a gente chama de Entendi. pilares. Então, a gente tem problema desde a produção, e eu não estou falando nem da produção, não cheguei nem na terra. Né? A gente tem uma indústria de fertilizante forte, que lucra bilhões por ano, então ela não quer que os fertilizantes acabem também. Aí você tem o desmatamento, você tem o problema com o gado, a gente vai ter o problema daqui a pouco, a gente fala muito de transição energética também, acaba impactando. A gente está falando em... Brasil é uma grande fonte de metais terras raras que são utilizados para bateria de carro elétrico, por exemplo. Está sendo muito difundido. A gente teve uma grande concessão para a China agora, para exploração. Mas significa o quê? Diminuir terra. Né? Terra produtiva. Isso acaba minguando. A gente tem problema no escoamento. A gente desperdiça muito, a gente tem uma logística negativa, a gente valoriza muito o que a gente chama de circuito de cadeias longas. Então, meu produtor está muito longe do meu consumidor final. Deveria estar mais perto, deveria ter cinturões ao meu redor. Entendeu? A gente precisaria valorizar o acesso a essa alimentação adequada. Campinas diminuiu vertiginosamente a disposição de feiras livres. Se você for nas feiras livres hoje, feiras normais, elas não são feitas por produtores rurais. São pessoas comuns que vão até o Ceasa, trazem e fazem a distribuição. Então não tem mais esse contato. Né? Você consegue ver em feiras orgânicas. Quem vai em feira orgânica? Né? Que é lá no fim do mundo. Então o Brasil produz muito? Produz errado. E essa teoria de que a gente precisa produzir demais vem lá de Thomas Malthus, fala assim, a gente cresce muito, muita gente no planeta, a gente precisa produzir mais. Não é isso. Estava conversando com o Renato antes de vir aqui, que é aquela questão, por exemplo, da segunda-feira sem carne. Segunda sem carne. A gente acha que é uma criação midiática. Isso foi pensado num grupo de pesquisa da USP que chama NUPENS. Então, ele pesquisa nutrição e saúde. A OMS já disse que a gente tem que comer carne vermelha no máximo 1 a 2 vezes por semana. Isso para a nossa saúde, imagina para a saúde do planeta. Né? Então, essas pequenas correções vão ajudar a gente a perceber que a gente não precisa comer tanto. A gente não precisa produzir do jeito que a gente produz. A gente precisa readequar, ter uma nova consciência. Isso não só mais por quem é o ser humano, mas por quem é o planeta. Né? A OMS divulgou semana passada que a gente faturou bilhões com produção de alimentos no passado, mas gastou trilhões com os problemas de saúde decorrentes dessa alimentação. Olha. Então, ou seja, a gente já gasta mais do que é interessante a produção de alimentos. Então tem alguma coisa errada, né? Se a gente pensar falta uma inteligência alimentar aí. Falta consciência, falta saber o que é isso. Falou, né? Será que a gente produz mesmo bastante comida? Né? Quer dizer, hoje nós temos um problema o quê? Com a fome? Ou de repente a gente está comendo demais? A gente tem as o excesso pontas. ou a falta? Ou tem que trabalhar com a os gente dois? Tem as duas pontas que a gente fala, por exemplo, de insegurança alimentar. A segurança alimentar, ela tem 3 escalas, né? Que a escala brasileira de insegurança alimentar fala que ela tem um questionário que você responde. Então, a gente tem 3 níveis, que é o leve, moderado e o grave. Em fome mesmo, a gente tem na grave. Tá na grave. Né? Só na grave. E que não é a nossa maior parcela. Como é que se mede isso, Bruna? A escala EBIA, que é a escala brasileira para insegurança alimentar. Então, a gente tem, por exemplo, uma forma de monitoramento no Brasil que chama Vigitel, que é vigilância telefônica. Às vezes tem pessoas em situação de vulnerabilidade que recebem uma ligação
E eles começam a fazer uma série de questionários. E ele vem com uma série de apontamentos para você responder. Quantas vezes você deixou de comer? Se você come o suficiente? Se você fez 3 ou mais refeições no dia? Quantas pessoas tem na sua casa? Né? Para fazer esse equilíbrio. Então, para a gente poder diferenciar quem efetivamente está na fome e quem está numa insegurança alimentar um pouco ali mais leve. A leve, por exemplo, seria um adulto na casa que começa a ter dificuldade para fazer todas as refeições. Né? E normalmente começa pelos adultos. Depois a gente passa para as crianças também. Aí começa a pular refeições. Então, assim, a gente não vai ter o acesso que deveria ser. Não vou nem falar aqui do conteúdo nutricional, porque Sim. a pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, ela vai para o mais barato. É, Né? É o primeiro fator de relativização da economia doméstica é a É. alimentação. É. Você não negocia com a CPFL, negocia com a Sanasa, não negocia o aluguel, você negocia comida, né? Por isso que depois a gente fala da distribuição de renda. Mas e aí o que acontece? Aí você vai para moderada, que é onde está a nossa maior população de insegurança alimentar hoje no Brasil, que é na moderada. Então, vez ou outra falta para um, falta para outro. Então a gente, por exemplo, a gente saiu do mapa da fome, como gostam de falar, a gente saiu sem a gente pensar que eles desceram para moderada. Mas o problema da insegurança alimentar no Brasil nunca é atacado diretamente, porque ele necessita de múltiplas políticas públicas e que envolvem principalmente uma parcela da sociedade que ainda não se envolve muito, que é a população da sociedade civil. Então eu preciso de empresários engajados, eu preciso de É verdade. produtores engajados, eu preciso de uma consciência de classe. Né? Os Estados Unidos precisam entender que ele não tem que sair do acordo do clima, porque isso vai impactar de uma outra forma Isso no mesmo. conceito global. Né? Então eu preciso de uma consciência de classe que ainda não existe. Eu ainda acho que direito à alimentação é um direito social, a pessoa não quer trabalhar porque ela recebe renda, precisa de cesta básica, então eu diminuo a pessoa. Mas eu não percebo que o meu hábito também de consumidor, né, de achar que também estou escolhendo, que a gente também acha que está escolhendo, Sim. também está impactando para que aquela pessoa tenha menos. E tem algum país que é meio modelo nisso aí, em termos de padrão? Ainda é o Brasil. É o Brasil? É o Brasil. O Brasil modelo? pesquisa desde 1940 Nossa. direito à alimentação. A gente pesquisa há muitos anos. A gente tem uma relação com a comida melhor que muitos países. Né? Se você pegar os Estados Unidos, que é um grande modelo de fast food, né? Essas Sim, comidas sim. rápidas, e que estão se disseminando para a América Latina, para o Cone Sul, de uma forma geral. Mas o Cone Sul, que a gente pega aqui o Brasil, a América Latina, a América do Sul, pega a região da África, são grandes produtores. Tem grandes territórios, conseguem produzir com qualidade, com variedade. E o topo, né, o norte, ele precisa que a gente continue produzindo assim. Então a gente tem muita pesquisa com viés científico, então assim, elas são pesquisas que estão sendo condicionadas para serem feitas daquela forma, por exemplo, questão do transgênico, né, de milho, de feijão, mas para que a gente continue produzindo do jeito que eles precisam, não a gente, necessariamente. Mas a gente tem pesquisas excelentes, a gente tem núcleos de pesquisa em alimentação no Brasil importantes. Então, a gente tem aqui o NUPENS, né, que eu falo bastante sustentária ali na USP de São Paulo, a gente tem as faculdades do Rio de Janeiro, que falam, a gente tem muitas conferências, a gente discute isso, né, o Brasil é um país democrático ainda, e a gente consegue ter espaço nas universidades, mas é um tema muito novo, para que a gente vá com a profundidade falar, né? O direito, por exemplo, não discute isso. A gente tem um núcleo na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto que fala um pouco, mas mais ligado também ao fator produtivo. Direito agrário, distribuição de terras. Isso. Mas vamos falar da redistribuição. A gente tem que trabalhar tudo. Tem que trabalhar o direito do consumidor aqui. Tem que trabalhar o direito civil. Tem que trabalhar como regularizar essa iniciativa privada para que ela também contribua. Para que não seja assistencialista. O problema do direito à alimentação é que ou a gente pensa nele como direito assistencial ou como mercado consumidor. É que é uma questão de sobrevivência e alimentação. A gente precisa comer para viver só. Não preciso criar toda essa história. Mas é o que acontece com os direitos sociais, de uma forma geral, né? A educação fica sendo comercializada, a saúde vai sendo comercializada, a alimentação também. Mesmo com a existência do Código de Defesa do Consumidor, Isso é que eu ia difícil falar. fazer essa proteção, né? Eu ia te perguntar isso, a proteção do consumidor aí. Do consumidor, porque a gente tem essa proteção de como tem que ser oferecido, né, o alimento, o produto, ou até o serviço, todas as informações necessárias. E mesmo com essa proteção legal e todas as informações ali, né, eu fico me perguntando, né? Perguntando, até nessa pesquisa que a Bruna faz, a pessoa tem toda a informação, ela compreende aquela informação. Exatamente. Existe um outro produto que ela poderia escolher para poder fazer essa substituição? Será que é adequada a informação que ela Exato, recebe? perto da Talvez casa não. dela, a instituição, sei lá, um mercado que está ali, né? Será que ele tem esse produto ou não? Porque depende da situação, né, financeira, em determinadas regiões, você tem ali um mercadinho, tem alguma coisa que vai oferecer produtos que são produtos ultraprocessados, quer dizer, é mais barato, é mais fácil você alcançar. Não vai ter algo que oferte aquilo ligado a uma coisa mais saudável, porque é mais caro e não vai vender. Do ponto de vista
econômico também não interessa para o país, É, para aquela empresa, é, né? Como é que você vai fazer isso? Então, apesar de ter essa proteção pelo Código Civil, especialmente pelo consumidor, porque é uma legislação muito própria do Brasil, né? Assim sim. como o Estatuto da Criança e Adolescente, idoso, uma coisa feita de baixo para cima. Diferente de algumas legislações, né, que vem tudo imposto, É, de baixo, então a gente observou a necessidade, criou. E mesmo com essa Uhum. proteção, a gente passa a discutir outras coisas, que não é só a proteção daquilo que é oferecido, né? Se tem alternativa. Daí, uma outra coisa que a gente vê, né? Ter essas, né, de repente, essas propostas, né, esses itens disponíveis que a gente acha poder escolher, né? Será que a gente poderia falar de pântano, deserto? Tem a ver? Porque às vezes a gente fala assim, a gente tem comida, tem algo, mas será mesmo que é comida? Será? Né, quer dizer, não sei se o direito consegue efetivamente proteger só no viés do direito consumidor, sim. né? Talvez no direito público, mais ligado aí a políticas públicas efetivamente, né? A gente vai passar, por exemplo, no direito urbanístico. A gente tem que pensar como a cidade cresce. É importante você pensar como está sendo distribuído. O maior erro do consumidor é ele achar que escolhe, né? A Hum, gente escolhe dentro de uma gama finita de sim, possibilidades. Coloca pra gente A ou B, né? A gente esqueceu das aulas de ciências da escola, bem que limitado. alimentos são sazonais. Não, eu quero comer, eu brinco, eu sempre uso a brincadeira da uva. O Brasil nem é um produtor gigante de uva, mas eu quero comer uva aqui É. em janeiro. Entendeu? Mas Ah, não, questão de época, né? Essas exato. frutas de Então a época. gente, Uhum, a gente acha que escolhe, mas dentro, não vê o quanto isso custa. sim. Mas, por exemplo, o Renato estava falando da parte de pântano deserto alimentar, que foi que eu comecei a estudar, porque eu acho, nossa, mas nome difícil, o que vem a ser isso, né? É. E é exatamente, passa exatamente pelo que é exposto ao consumidor. É como é colocado o acesso ao alimento dentro da zona urbana ou da zona rural, mas aquele contexto social. Chama deserto alimentar Chama isso? deserto ou Ah, não pântano sabia. alimentar. Porque assim, a gente tem o que considerar, a gente tem várias classificações e poucos indicadores. A gente está tentando construir indicadores para mapear isso dentro de uma realidade plausível. Uhum, Então, no último mapeamento da Unicamp, a gente tem 9 geolocalizações que são consideradas pântano ou deserto alimentar. O que é um pântano alimentar? Pântano alimentar é um espaço social, né, um bairro, qualquer localização, que uhum, eu tenho um acesso muito maior a alimentos ultraprocessados ou fast food do que alimentos in natura. É você sair na sua porta do seu bairro e descobrir, contar quantos McDonald's você tem e quantas feiras você tem. E fazer esse cálculo proporcional. E o deserto alimentar é onde você não tem acesso à alimentação natural, qualquer tipo de alimentação adequada. Então, zonas muito vulneráveis, né? Onde você não consegue fixar um produtor porque ele vai ser assaltado, ele não tem segurança. sim. Então, você faz com que o acesso à alimentação fique quase impossível. A pessoa tem que se deslocar de forma muito distante. Então, mesmo que ela quisesse, ela não conseguiria. Mas o problema maior está dentro do pântano, que o acesso à alimentação ultraprocessada está muito mais descarado, está muito mais na cara. Sim. E aí você começa a olhar, a gente que é de Campinas, você começa a andar, você fala assim, o indicador está errado, porque o meu bairro não é um oásis alimentar. O oásis é onde eu tenho uma oferta equilibrada de feiras livres, de padarias, de mini mercado, aquela coisa que a gente conhecia Sim, há muitos antigamente. anos. É. Não, no meu bairro tem um OXXO por quarteirão, É. É o entendeu? Mas eu acho é que a o cidade grande inteira tá exemplo. ficando assim. Exato. É, Onde tem oásis aqui? Aí você começa a pensar, qual é o problema? O indicador é um problema, né? Para criar o próprio conceito, para você atacar esse conceito. Porque você criar o indicador, criar o conceito, é você ter que enxergar a realidade. Uhum, E você enxergar que as metrópoles estão crescendo de forma desproporcional, de forma que não adeque o conceito, por exemplo, de regulação hídrica, que a gente está falando de segurança alimentar. O próximo passo é a gente começar a trabalhar também a água, né? Você não está trabalhando saneamento básico, entendeu? Menos ainda o acesso à alimentação. Então, além do fato de não termos comida suficiente para algumas pessoas, as pessoas não conseguem nem chegar na comida. Mesmo que ela queira, ela depende muito de doação. As pessoas em situação de vulnerabilidade que passam fome, elas não são atendidas pelo poder público. hum, A maior parte recebe doação. E é a partir daí que ela consegue mitigar um pouco da situação que ela vive, né, de insegurança alimentar. Porque, eu tenho os benefícios de transferência direta de renda. A gente tem a renda isso. mínima aqui em Campinas, a gente tem o Bolsa Família. Mas eles são políticas de equilíbrio econômico, né? Uhum, De tentar tirar um pouco essa diferença econômica. Mas, como eu falei um pouquinho antes, no começo, a, a alimentação é o gênero mais relativizado na economia doméstica. Então, não adianta você dar o valor. Se essa pessoa está longe da comida, ela não vai ter não acesso. vai conseguir. É. Ela vai se permanecer em situação. Diminui o quê? A pobreza, o nível de Ela vai pro pobreza. bar tomar pinga em vez de comprar o alimento que ela não tem. Existe essa O bar tá do crítica. lado. Existe essa crítica também. e é difícil você criar uma fórmula. Por exemplo, não sei que você entende essa questão. Você está num outro estado, vai Pará,
ou se aqui do outro lado, Bahia, Espírito Santo, talvez você tenha algum tipo de alimentação que é cultivado ali, algum produto que não tem a ver com São Paulo, claro, né? Com Santa Catarina. Aí você tem a cesta básica, né? Você, de repente, você quer inserir na cesta básica de São Paulo uma, sei lá, uma farinha de mandioca, Isso aconteceu né? há uns anos E atrás. vice-versa. Porque tem um impacto, não dá para Sim, empurrar comida para todo mundo, sim. de todos os lugares, em razão da questão cultural, da, sei lá, do que eles vivem, né? Não sei como Regional, é. é. Você Não, pode, exato. Essas são as dificuldades de criar políticas públicas a nível federal, quando você fala. Então, a maior parte das políticas fora a públicas. garrafa de pinga que Então, colocou. esse é o Talvez problema. seja generalizado isso. Acho que todo mundo O aceitaria país uma inteiro garrafinha tem, né? dessa. O país Exato. inteiro tem. As grandes políticas públicas federais, elas estão muito vinculadas a dinheiro. Mas assim, falta também, às vezes, um pouco de criatividade, pensar, ou de você fazer um desmembramento dessas políticas. A gente tem nível federal, nível estadual, nível municipal, mas parece que a gente tá todo mundo engessado. Eu falo que o primeiro problema é a gente pensar que segurança, o direito à alimentação, ao contrário de outros direitos sociais, ele não tem um ministério. É. Ele está embutido em vários conselhos. Ele está embutido lá no Ministério da Agricultura e Pecuária. Ou ele está lá no Ministério do Desenvolvimento Social. Ou ele está no INGA. Então, qual é o interesse que eu quero atingir aqui? Eu estou pensando na alimentação como fator produtivo só, que é o que a gente pensa muito, que é o que as nossas maiores políticas estão pensando no fator de É. produção. Eu estou pensando no fator de acesso. Ou estou pensando no conceito global. Né? Tem que começar a pensar É. no fator clima para a produção de alimentos. É, agora que você está falando, tá pensando aqui na competência, né? Na competência constitucional. Lá, nos artigos 20 a 24, ela trata a Constituição das competências. E ela fala com competência comum. Todo mundo tem essa competência. Saúde, alimentação, educação, esse tripé que você falou, é de todo mundo. União, estados, DF, município. Então, eles têm que fazer, né? Deveriam. Deveriam, não é uma Deveriam, coisa que, mas fica. vou Não, deixar o fica todo mundo estado preso. fazer. Algumas coisas não dando certo. Nas É. minhas pesquisas, eu fui ler a forma da criação do Bolsa Família. O Bolsa Família é um projeto piloto, né? Ele nasceu em Campinas, né? Ele cresceu, foi criado aqui, foi pensar. Dizem que Campinas é uma cidade de bairristas, então todos os projetos pilotos nascem aqui. Deu certo aqui, vai dar certo no Brasil Que inteiro. bacana. Então a gente tem muito disso. Mas o Bolsa Família começou aqui, o professor José Graziano, ele é vivo até hoje, Sabia. né? Ele ajudou a escrever e está escrevendo o Bolsa Família 2.0 para tentar mudar. Mas é um programa que, quando foi criado, já foi dito que não foi feito para acabar. É uma política pública que jamais vai acabar, porque a gente tem uma diferença de classe muito grande. Né? E a gente tem os muito ricos que não querem ser muito ricos e o pobre que não consegue alcançar. No meio do Uhum. caminho, a gente tem a classe média, que é o que a gente tá falando, que acha que escolhe. Né? Só acha, né? Só acha. Não só acha. Vai no mercado, escolhe entre A e B. Ah, eu escolhi, eu tive esse Tá no poder. pântano e nem sabe, né? Exato. Tô O esse pântano ali, né? poder aquisitivo. É. Tô pagando R$ 30 em meio quilo de café, mas acho que tô mandando ainda em alguma coisa. É. Né? Não tô conceituando isso. Mas a maior parte fica preso na distribuição de renda. A gente tem, eu acho que hoje, políticas efetivas de segurança alimentar. O PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que foi um pouco aí destruído nos últimos anos. O PNAE, Programa Nacional de Alimentos Escolar, é o carro-chefe, né? A gente conseguiu tirar muitas crianças da fome. Mas tem criança que vai para a escola para comer mesmo, Uhum. né? A gente tem o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, e a gente tem os equipamentos públicos, Cozinha Solidária, por exemplo, né? O SEASA, aqui em Campinas tem o ISA, que são formas de distribuição, né? Que a gente chama de cesta verde, alimento, para evitar o desperdício. Uhum. Mas, repito, a maior parte dos alimentos que estão no SEASA, eles vêm de cadeia longa, então eles vêm de muito longe. Sim. O processo de perda no meio do caminho já foi gigante, né? Desde a produção até chegar ali. E depois, mais ainda para vocês, é só você no final do dia no SEASA. Então, para a classe baixa, eu garanto sobrevivência. Tudo bem. Para a classe média que não sabe de nada, tinha que ter uma educação alimentar, né? Desde Pelo a menos escola. começar uma educação ali Desde a para escola. trabalhar essa. Porque a gente está aprendendo isso agora, com a Bruna aqui. Exatamente. A gente tinha que aprender isso aqui desde moleque. Para Desde conseguir pequeno. entender o que a gente está se alimentando, qual é o teor As nutricional. coisas todas aí na Agenda 2030, a gente fala dessas ODSs todas, né? E fala de educação, fala de várias coisas. E aí você vai falar sobre educação, por exemplo. Quer dizer, vamos estender um pouquinho mais para as crianças ficarem na escola para aprenderem mais. Quer dizer, a ideia é de educação. Mas às vezes ficar um pouquinho mais na escola significa que ela vai poder tomar o café da manhã, se ela chegar Isso. cedo, almoçar por ali. Para os pais isso é ótimo, porque ele não vai gastar com aquilo, porque vai comer, vão poder trabalhar. Então, quer dizer, o tema educação, ele é nublado, né? Ele Uhum. é uma bandeira para poder esconder outras coisas que são importantes, precisariam ser trabalhadas de maneira mais exclusivas, né? De maneira mais específica, com Específico. mais cuidado. Vamos falar de alimentação é uma coisa, educação é Isso. uma outra situação,
né? A questão do emprego. E aí Isso. vem né, o problema que a gente encontra, né? O pessoal de baixa renda, aqueles que têm condição, e a classe média achando que pode escolher. E essa questão, Bruna, de pessoas, assim, classes, né, de alimentos, a gente pode catalogar, por exemplo, racismo. Os negros têm menos acesso a alimentos, negros e pardos, do que os Sim, brancos, têm um alimento mais inadequado do que os brancos. Isso tem. também interfere? Racismo estrutural. Quando foi feito o último mapa, né, de insegurança alimentar aqui no Brasil, e tem os relatórios também da ONU, o gênero e a população que é mais atingida, mulheres negras, Olha. são as que mais sofrem fome. São as que estão. Então elas sofrem violência doméstica, Exato. porque o índice de violência é com elas É também, com o elas. maior. São E as que. também a questão de Exato. E as que alimentos. chefiam as casas, né? Para eles é mais difícil conseguir emprego. Nossa. E aí vem o racismo estrutural, né? Vai vindo tudo. A alimentação é só uma ponta, né, do iceberg. Você não acessa se você não tem dinheiro. O problema da alimentação é esse. Né? Então a gente tem. Por isso que eu falo assim que o que me deixa espantada é que a alimentação não tem. O Ministério não tem uma secretaria com imponência, igual você tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Uhum. Ah, não, porque a alimentação tem várias. Tá, mas a primeira coisa que eu tenho que Exatamente. pensar quando eu penso em alimentação é que ela precisa alimentar as pessoas. Então eu preciso de um Ministério, uma secretaria que trabalhe isso. Que entenda isso de uma forma dinâmica, que consiga estruturar. A educação para alimentação e nutrição está sendo discutida, né? Os governos, de uma forma geral, querem implementar Sim. o que eles chamam de EAN, que é Educação para Alimentação e Nutrição, começar nas escolas. Qual a dificuldade? Quem vai dar isso? Tem que ser um nutricionista. É. Aí eu participei das conferências, eles entram em guerra entre eles. Então, a classe dos nutricionistas, a classe do SUS, a classe do SUAS, né, que é da assistência social, entra em guerra porque o profissional vai ter que sair deles. E aí eles não querem, porque eles não têm verba. É o mínimo que eles têm ali para poder ajudar, não só nisso, mas em outras coisas. Uhum. Então, quer dizer, não tem uma verba própria. São verbas que vêm e vêm. Então, você não tem nada, nenhum esforço E nenhuma coordenado. estrutura. E nenhuma estrutura. Você não tem esforço coordenado Ah, para chegar nisso. Você tem pequenas oficinas para idosos no âmbito do SUS, para trabalhar a alimentação. Isso que a gente nem entrou em conceitos piores, né? De celíacos, de intolerâncias, Isso. né? Você tá falando do não tem nem espaço para isso, né? Vamos falar, o que a gente precisa falar urgente? De readequar a alimentação, readequar a forma produtiva, essa distribuição de alimentos, pensar em formas alternativas de se alimentar. Que a gente acho que come, de todas as espécies conhecidas, a gente come só 700 Nossa. de alimento, de milhares, de dezenas que tem no planeta. A gente dominou algumas. Você vai ler a evolução da nossa relação com a alimentação, a gente dominou o trigo e ficou confortável nisso. Isso. Eu dominei o trigo, tá ótimo. Tá? Botar um pouquinho aqui, fazer uma farinha, ver alguma coisa, e foi isso aqui, e ficamos. Isso tornou a gente preguiçoso, tornou o homem doente, né, acomodado, explorando demais o meio ambiente. Então, assim, não é nada, o que a gente vê hoje não é nada novo. O que tá surpreendendo é a aceleração que isso tomou. E a gente percebeu que é muito rápido. Né? A indústria, a nossa forma produtiva, a indústria agrícola, é a terceira no top 3 de poluentes ambientais. É a terceira indústria que mais polui. É o ponto. Qual que é o problema dela em relação às outras? Que a primeira é de combustível, né? E a segunda é a têxtil. O problema é que da mesma forma que ela polui, ela sofre com essa mudança climática. As outras não. Mas a forma produtiva, ela muda. Então a gente fala de alimentos sazonais. O que é sazonal hoje em dia? Não sei mais. Não sei o que vai plantar, o que vai deixar de plantar, verdade. se vai crescer, se não vai, não sei. É verdade. Né? Então a gente dá tempo, será? De mudar? Como lidar, né, com a terra. Você fala do reforma agrária, por exemplo. E é como a Bruna falou, né? Se eu consigo investir em alimentação adequada, eu vou deixar de investir tanto na saúde, talvez ou investir mais adequado na educação, vou ter mais condições de trabalho, então o Ministério do Trabalho vai potencializar. Então eu interfiro em todas as outras relações que o governo parece que não quer enxergar ou é intencional. O setor privado pesa muito, né? A gente tem É o produtor, lobby então, muito um grande. lado forte, né? Exato. A gente tem que pensar que essa indústria, ela ganha desde o princípio. O primeiro ponto que ela mais ganha, que eu falei, indústria de fertilizantes, fatura bilhões, antes de pensar em produção. Depois eu vou pensar em produção, né? O que essa produção sustenta? Quando a gente fala de alimentação, de forma de produção, a produção agrícola não sustenta só a comida. Ela sustenta o modo de vida do ser humano hoje. Então, ela sustenta o tanto de cosmético que a gente usa. Né? Ela sustenta esses milhares de combustíveis fósseis. Não é só, né? Ela sustenta a ração. Eu quero comer carne todo dia. É a soja que está sustentando isso. E para isso eu preciso de muita terra. Preciso de muito espaço. Eu preciso de muita terra para colocar gado. Eu vou matando essa terra, porque eu não estou pensando numa forma diferente. Né? Eu como em excesso, porque eu como alimentos pouco nutritivos. Né? Eu como mal, eu como pouco. Como errado, como demais, como nos horários errados. Mas eu quero manter o meu estilo de vida.
setor privado ele quer manter estilo de vida a qualquer custo. Você fala função social, né? Isso que eu ia perguntar. Você Função acha que o direito civil consegue regular isso? Como as discussões são feitas no direito privado aí, no direito civil, o que é a terra, como usar a terra, o objetivo da terra, Isso. vai trazer discussões ligadas à Trazer reforma mais agrária. requisitos aí para a produção. Você fala, direito civil, fala de questões de proteção da propriedade, mas também de transferência da propriedade, a liberdade de aquisição da propriedade. Isso. Será que algumas empresas, né, até assegurados pelo direito civil e do ponto de vista constitucional, têm essa liberdade, com todas as restrições ligadas a empresas internacionais, né, É. para adquirir terras aqui no Brasil? Quer dizer, apesar de toda essa proteção do direito para aquisição, a aquisição, quando ela ocorre, qual que é o efeito disso? Né? Quais são essas empresas que adquirem essas terras? Será que são preocupadas em trabalhar essas terras do ponto de vista da função social, que é uma discussão não só do direito privado, como também constitucional, né? Sim. Porque é a sua área. Sim. Então, será que existem empresas que, quer dizer, se utilizam dessa prerrogativa, dessa proteção do direito interno nosso, né? Considerando privado, direito constitucional, e adquirem, você sabe dizer, por exemplo, sobre essas empresas, quais são, como é que acontece, A gente né? tem um afrouxamento, né, legislativo. A gente tem um buraco gigantesco quando você fala de direito agrário, por exemplo, da forma de regulamentação dessas terras. A gente tem uma produção internacional aqui no Brasil, não pode. O adquirente internacional ele não pode adquirir certo tanto de hectares dentro aqui do Brasil, mas sempre tem um jeito, Sim. né? Você dá um jeito, você utiliza os próprios nacionais para fazer isso, que a gente chama de arrendamento. Uhum. Que acaba Não é que laranja isso. que chama, não, é Não, arrendamento. é arrendamento. É um nome Porque bonito. os pequenos produtores não conseguem fazer frente, É. então eles acabam arrendando, eles alugam, né, as suas terras, mas não tem como regularizar como vai ser produzido Então, isso. será que não era o caso da gente fazer uma legislação um pouco mais dura para proibir esse tipo de comportamento? Quando vem alguma coisa mais difícil, alguma tentativa, quando a gente fala de alimentação, a gente fala muito de acordos internacionais, né? A gente precisa tentar se ajustar, porque também a gente depende, porque como a gente cedeu demais, a gente não consegue produzir tudo que a gente precisa. A gente Entendi. produz tudo que os outros precisam, mas a gente mesmo, como é que a gente faz, né? Pro Nosso nosso, né? abastecimento É de para nossa carne. casa. É. Exato, né? Então a gente precisa organizar aqui. Um exemplo muito claro recentemente, a França, ela tenta fazer um boicote, né, do Mercosul, do Brasil, Isso. com a União Europeia. Para eles é interessante, é uma proteção de mercado isso. Para a União Europeia, a França tentando proteger o mercado, porque senão os Uhum. produtores Sim. rurais deles não vai ter frente para fazer um produtor rural brasileiro, É. né? Então, ele fala assim, não vou comprar seu produto. Ou então, se ele vier de fruto de desmatamento, eu não vou adquirir o seu produto Isso. para tentar. Mas aí a gente entra na situação do direito ao desenvolvimento, mas do jeito que eles querem. Então, assim, eu vou desenvolver, beleza, mas do meu jeito. O Brasil consegue desenvolver do jeito que ele quer? Não. Ele atende a muita agenda internacional, faz muitos lobbies, né? O nosso congresso está cheio de lobbies, a gente tem essa bancada rural, bancada isso, está atendendo lobby, interesse internacional. Então eu deixo você se desenvolver, mas do jeito que eu quiser. Eles se desenvolveram tudo que eles podiam. Mas vocês não podem explorar combustível diferenciado, vocês têm que fazer a transição energética, vocês não podem mais desmatar, vocês têm que preservar tudo isso daí que tá aí. Isso não é só porque eu quero proteger o meio ambiente, não sou ninguém bonzinho. Né? Eles querem produzir, eles querem proteger seus Sim. interesses. Estava conversando aqui, tem um documentário muito interessante de 2008, mais atualíssimo, que chama O Mundo Segundo a Monsanto. E a Monsanto é uma grande dona de patente Sim. transgênico. Sim. E ela mostra como ela quer que o mundo seja. Então, o documentário ele vai trazendo, fazendo essa construção. E, embora ele pareça, é muito antigo, 2008, já faz uns bons anos, ele mostra muito como a engenharia de alimentos caminhou errado. Então, quando a gente criou o curso, né, inclusive o Brasil tem pouquíssimos cientistas nas áreas, então ele acaba trabalhando para farmacêuticas É. internacionais, para tudo que é de fora, atendendo o viés, esse interesse que não é nosso, não Estrangeiro. necessariamente. É. E era para ser uma forma de produção sustentável. Então, desde sempre o Brasil pensa em criar uma forma que não utilize tanto solo, que não degrade tanto o meio ambiente. Isso é o pensamento mesmo da gente. O brasileiro tem muito essa ligação com a terra, porque a gente tem muita terra ainda, né, produtiva. Mas a nossa engenharia de alimentos caminhou para o transgênico, né? Então a gente tem, né, muito convênio internacional, que a gente fala, as bolsas CAPES internacionais, né? Ai, que maravilha. É para isso, para manter o interesse externo. E é difícil você lidar com o interesse internacional, o nosso próprio nacional. É. Né? A gente tem ricos, os ricos querem já ricos, já a qualquer custo. É difícil mudar a direção da rota, né? Tem que mexer em muita gente, né? E aí mexe muito interesse, grande interesse. Isso, por exemplo, se já está existindo toda essa construção de objeto, quando chega para o consumidor,
chega determinado objeto, ponto. Agora, o que está acontecendo lá atrás? Como é que é produzido? Qual é o objetivo disso tudo? É quando chega para o consumidor, ele vai ter alguma proteção, lógico, né? Pelo CDC, tem aquelas informações todas que, né? Só que a gente vê assim, nas gôndolas do mercado, de repente ficam umas bolachinhas ali, e as Sim. bolachinhas, elas não ficam na parte de cima da gôndola, o chocolatinho, fica exatamente ali embaixo. Mas, assim, você tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Se a bolachinha está ali, ela tem que vir com todas as informações, É. sendo ou não comida, sei lá o que significa aquilo, tá ali. E tá na altura da Adequada. criançada, da criançada. É. Então, pai, eu quero essa bolacha aqui. Você é obrigado a comprar, senão o filho até cai lá, desmaia ali de vontade, né? E o desconto tá nela, não tá nos outros Exato. produtos. Aí você falou do início, né, de como é construído e qual é o resultado, que está lá na ponta. Na ponta tem essa proteção, mas está protegendo a aquisição de determinado produto que nós estamos questionando que produto é. E a gente coloca, até a disposição nessas gôndolas também tem a ver com, né, com a questão econômica, de quais são as empresas que colocam seus produtos ali. Aí coloca gôndola baixa, tal, disponível, disponibiliza para a criançada, né, quer dizer, dificulta até essa organização, esse planejamento Sim, alimentar da própria família, porque o exatamente. negócio é não levar os filhos para o mercado, né? E aí você vê, por exemplo, a jurisprudência tentando salvar, pelo menos uma questão como essa. Olha, tem que tomar cuidado. Nós encontramos algumas decisões dessas disposições, como isso afeta de alguma forma as próprias crianças. Então envolve uma discussão ligada ao Estatuto da Criança e Adolescente também, TJ? né? TJ tem alguns estados, e é coisa assim, é reduzida É bem pequeno. a questão, mas tem alguma coisa. Opa, estão tentando discutir Começando isso então. na ponta. Incipiente. Estão começando a discutir a A ponta ponta. que não interessa muito para a gente. Interessa, por um ponto de vista mais prático, para uma proteção, mas essa, por exemplo, discussão anterior que você coloca, né? Você e a Bruna, que como está produzindo e tal, lá, isso nem chegou. Né? Olha a dificuldade nossa para Então, mas compreender por isso. que será que a gente está começando a falar disso só agora, Bruno? Será que a Covid mostrou uma ferida que a gente sempre teve e nunca viu, nunca quis enxergar? Porque isso não era muito falado. Esse É muito podcast, eu procurei alguns até para ver de parâmetro, não tem. Esse assunto que a gente está falando hoje é um assunto raro. É muito complexo, né? Exato. É muito É um complexo. monte de Talvez por coisa e isso. ninguém quer falar sobre Ninguém isso quer falar também. sobre isso. Porque parece que não Muita tem coisa. resolução, né? É. Sexo dos anjos. É. Vamos falar, Mas é tem que ruim. começar. Todos os temas passaram por esse Não, caminho. É desrotular muita Tem que coisa. começar. É desrotular. A alimentação, como eu falei, a alimentação ela é muito vulnerável. Todos os pilares dela. Então, a produção é muito vulnerável, a disponibilização é vulnerável, a forma de acesso é vulnerável. O que a Covid fez foi mostrar que ela é vulnerável. Então, ela se afetou. Junto com ela, a gente teve 2 guerras. Então, afeta demais. A Ucrânia é a maior produtora de milho do planeta. Então, quer dizer assim, se ela não deixou de fornecer, de fazer esse escoamento, vai afetar as outras cadeias. Uhum. Vai ter que ir atrás de alguém. É o conhecimento, sabe? É você entender, por exemplo, a gente teve uma época que a quinoa foi um boom. Tem que comer quinoa, vamos comer Isso. quinoa, é importante. Nutricionista falando isso no consultório, Isso. né? É importante comer. Gente, não é importante comer quinoa. Ela não é brasileira, quinoa não é um grão brasileiro. É um grão boliviano. Olha, não O que sabia. aconteceu é que teve esse boom aqui no Brasil. O que a gente começou a fazer? Vamos importar quinoa, porque o nutricionista está falando que é bom, a influencer X está falando que eu vou comer, preciso comer, vou comer. Eu fiz os bolivianos passar fome. Influencer é boa, né? Porque a quinoa... Teve decisão atual que agora responde pela marca, né? Ah, é? Não vi. Tá falando da marca, se tiver algum problema, o influencer ali vai responder. Também responde junto? Também. Solidariamente? Vou falar outro dia, para não atrapalhar. Manda ver o que É que a quinoa para eles é o arroz. É equivalente ao nosso arroz. Então a gente precisa importar. Para eles compensavam o quê? Vender. Então eles começaram a vender. Aí eles começaram a passar fome. É que nem agora hoje, já pegando o gancho da última... Acabou deles lá. Acabou deles. Porque algum nutricionista falou que era importante comer. Mas, veja, um nutricionista orientando isso. A gente tá na fase agora do suplemento alimentar. Isso. Tudo é suplemento. Gente, suplemento é a coisa mais inútil que existe no planeta. Né? Tem um outro, tem o quê? Um bom. A creatina foi estudada, a whey protein também ali. O resto, que nem a brincadeira, é xixi caro mesmo. Entendeu? Porque é um conceito bem pequeno do que precisa ser o nutriente. Vai lá e come a comida. Você tá gastando uma fortuna num produto que foi utilizado com produtos naturais, Sim, mas que no processo 90% dele foi perdido sim. para criar um pote de suplemento. Mas por quê? Porque a indústria entendeu que isso interessa. A indústria de suplemento é um braço da farmacêutica, que é um braço da produção alimentar. Na semana passada a gente estava falando de anabolizante e o doutor que estava aqui, o endocrinologista, ele falou isso. Ele falou, nosso corpo produz os hormônios que a gente precisa. As pessoas estão querendo injetar hormônio, tem até uma cápsula que você coloca na pele assim, ele vai liberando hormônio para você 6 meses.
E não precisa, o nosso corpo produz. Quando você começa a colocar, o corpo fala, então tá vindo de fora, não preciso mais produzir. É a mesma coisa, a gente tem. A gente tem tudo que a gente precisa no alimento. Não precisa Exato. trazer a coisa artificial, né? Não precisa deixar artificial. A gente tem. O É combinho só funciona. usar de forma inteligente, né? O combinho funciona. Toma sol de manhã, come direito, não precisa se entupir de comer, não basta, e dorme bem. É isso que você precisa para sobreviver, né? Não precisa de suplemento, não precisa de mais nada. Porque isso causa um impacto. E é você ter educação, você entender isso, fazer pesquisa, você enxergar. Mas a indústria é muito forte, ela vai se renovando mais rápido do que a ciência brasileira consegue. É. Do que ela consegue mostrar, do É. que ela consegue expor. As pessoas também não querem ouvir às vezes. Mas a gente tá no meio da cadeia ali. A gente ainda consegue enxergar, a gente tá estudando, consegue entender. Mas e a camada mais baixa? Acaba ficando vulnerável, mais vulnerável ainda. Porque aí fica, Então, esse é o perigo. fica vulnerável também aos nomes. Isso. Quando você começa a trabalhar, a minha maior dificuldade quando eu comecei a pesquisar era que as pessoas me viam como uma grande gordofóbica. Mas não, a questão não é essa. Olha que Não tô falando que você não precisa comer. Não é ruim, mesmo porque, né, a questão da obesidade tem milhares de Sim. coisas que você precisa trabalhar além da alimentação. Mas você precisa entender que você precisa comer direito também. É um conjunto, né? É um conceito. Mas Sim. isso são paradigmas que você vai quebrando. Porque a indústria vai empurrando isso. Interessante isso aí, hein? E, Delovo, a questão da agricultura familiar, essa questão de qual a importância do seguro, tem importância aí, porque a gente começa, o direito civil se preocupa muito com o patrimônio, né? A Bruna, eu e a Bruna estamos conversando aqui da vida, né? Da saúde. Do outro lado da cadeia, parece que é isso que tem mais importância para o Brasil ainda, é o dinheiro, né? Então aí vem um nicho, uma cadeia de pessoas ali importantes. Seguradoras, que fazem o seguro rural, os contratos, os grandes contratos são os contratos rurais. Está crescendo muito no direito, o direito agrário. Os advogados que trabalham nessa área estão ficando milionários. Principalmente nas faculdades de Goiás. E aí, tem, né? como conciliar isso que a gente está falando, que é um tema tão essencial, né? Humano, com esse outro que é tão patrimonial para a gente ter, porque acho que quando a gente chegar nesse encaixe perfeito, talvez não exista o perfeito, mas um encaixe adequado, isso talvez resolva, né? A gente precisaria fazer o quê? Um alinhamento. Se você, por exemplo, tem agricultura familiar, o que você produz é importante, a forma que você produz, utiliza a terra é importante, está numa Meio linha que a gente está ambiente. discutindo meio ambiente, todo esse equilíbrio, né, que foi colocado aqui, super bacana, porque demonstra a profundidade, né, da Muito. sua pesquisa aí na dissertação de mestrado. Se você identifica isso, né, e ajusta, você normalmente vai desenvolvendo a partir de contratos que você faz. Então, os contratos agrários, eles vão existir, são contratos aleatórios, né? A gente fala de aleatório, alea, que é Do risco. sorte, que é um contrato de risco. Então, você compra, põe na lavoura, você não sabe se vai conseguir chegar até o final. Bom, se não der muito certo, né, você tem um seguro disso. O próprio contrato te garante, de alguma forma, poder fazer o equilíbrio, ou você pode receber o seguro em razão disso e continuar depois suas atividades. Para o produtor também não perder, ter uma oportunidade de reiniciar, né? E dar continuidade naquilo que ele E precisa. haja sorte na produção alimentar É. hoje em dia. E haja E sorte. haja Porque eu tô sorte, querendo porque tentar o que ele achar vai um usar, né? parâmetro, é isso, tentar encaixar esse requisito da Bruna, da gente conseguir uma alimentação adequada e manter ainda a produção, o pessoal ganhando dinheiro ainda na área rural, Eu acho sem que eu- perder Acho isso. que o profissional do direito ele tem que estar muito antenado, porque é multidisciplinar a questão, tem que entender Isso. do direito agrário, você tem que entender todas essas dinâmicas, né? Como funciona o seguro, a produção, a venda, a disponibilidade, o acesso, para onde eu quero chegar. Mas eu acho que a palavra-chave não seria deixar de produzir, é melhorar a produção. É. Não preciso maximizar a minha produção mais. O que a gente precisa fazer agora é readequar essa produção, essa forma produtiva. Deixar ela mais inteligente. Preciso melhorar os meus contratos, eu preciso melhorar minha distribuição, eu não preciso trabalhar com grandes estoques. Isso aí eu queria chegar. O advogado tem um papel Tem importante que aí, fazer então. isso. O nosso papel é esse. Readequar os contratos, então. Orientar. Orientar Exatamente. nesse E ele sentido. trabalha com um setor de sorte. Ultimamente é sorte. É. Né? Então ele precisa entender exatamente onde está a produção, como é que ele vai fazer esse contrato de distribuição, melhorar essa distribuição. Ou startups, né? Vamos começar a pensar aqui nessa forma de acesso, entender aqui esse direito, trazer para cá esse contrato, né? E tem instrumento jurídico para isso. Dar uma Olha lá, largada. tem instrumento para Isso. proteger. Isso. Falta acertar o quê? O que você quer fazer, como está sendo feito. Isso. Para trazer essa proteção. Quem funciona bem assim são as cooperativas. Né? As cooperativas conseguem funcionar, elas têm profissionais de direito habilitados para fazer essa ponte. Né? Eu acho que o profissional de direito tem que falta às vezes o nosso profissional É isso que eu queria atual, chegar. é sair do papel. Qual é o nosso papel? A gente tem que sair Né? do papel, a gente tem que conhecer o nosso mercado. É. Você tem que conhecer o produtor, você tem que conhecer o mercado, você tem que saber para onde o melhor jeito, o melhor deslocamento, como é que você vai trabalhar esse contrato de logística. Né? Então, você precisa sair da mesa.
Porque Eu às vezes acho que é isso. protegendo o produtor, eu posso estar num bom contrato, bem amarrado, eu posso estar favorecendo lá na cadeia. Exato. Não vai ter Sem perda. ele perceber muito, mas eu como advogado, estou fazendo uma função social ali, de ajudar quem está consumindo, né? Né? De Maximizar. consultoria também. Se é uma consultoria Isso, certa, educar o o cara cara fala, eu quero ganhar um dinheiro. Não, você Isso. consegue, você conseguiria fazer isso nessa linha dessa aqui. forma. Eu até lembrei da França, quando eu falo, por exemplo, do Carrefour, diminuindo as atividades do Carrefour na França para poder, né? Adequar o mercado interno, o abastecimento do mercado interno. Eu acho que a questão aqui é demonstrar que que o lucro, né? Não quero que o meu Isso, produtor isso. perca. É que o lucro não está necessariamente com maximizar a produção, é só evitar perda. Então, o que ele precisa fazer? Entender aonde ele está perdendo. E onde é que ele faz esse corte, né? Como é que o profissional do direito ajuda nisso? Conhecendo esse mercado inteiro. Ele precisa conhecer de uma ponta a outra, né? E ajudar nessa forma de abastecimento. Entendi. Porque ele vai Entendi. ajudar na forma de abastecimento. Eu lembrei agora, né, Super Paulo? A difícil. gente tentando aqui trabalhar o direito civil, questão de política pública, toda essa coisa que a Bruna coloca, né? Você questionando, levando super bem aqui o nosso diálogo. Eu lembro, pô, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege mesmo. Ele protege tanto que deixa de proteger também. Por exemplo, alimentos que sobram, para McDonald's, restaurantes e muitos estabelecimentos, restaurantes não podem mais fazer essa Isso. doação de alimentação, porque em algum momento alguém comeu e passou mal, processou o estabelecimento ali. E ganhou. E ganhou. Quer dizer, não posso. É melhor jogar fora É. o alimento. Olha É. que situação que a gente vive, né? É melhor jogar fora a alimentação do que você disponibilizar ainda aqui gratuitamente, né? Então, a gente precisa trabalhar mesmo essa conscientização, discutir isso aqui, esse ambiente, nesse podcast, Isso. né, que é um sucesso, para a gente poder realmente trazer as pessoas para esse diálogo. Exatamente, exatamente. E aí, Bruno, assim, que foi fantástico, né? Eu aprendi muito. O Delova também deve ter aprendido muito. E eu faz Ele aprende 3 todo anos dia, que eu né? tô ouvindo. Ele aprende todo E se ela dia. me falar não entender, ela fala, você entendeu sim. Eu falo, eu entendi. E não acaba Entendi nunca. completamente. E não Amanhã acaba pergunta a nunca. mesma coisa de novo. Então, Bruno, assim, foi fantástico. Eu queria que você deixasse algumas mensagens para os advogados que estão chegando, porque tem muito advogado querendo pós-graduação em direito agrário. A gente vê até aqui na região, né? Já está começando isso. Online tem bastante. Isso a gente vê. Mas talvez precise readequar essas pós-graduações, você que dá aula, de Louva também, a gente dá aula. Então a gente sabe a importância disso, de mexer no currículo de uma pós-graduação. A gente tem que pensar no objetivo. Quando a gente entra em qualquer área, quando a gente tem que demonstrar, a gente fala paixão, mas paixão não paga conta, né? Não é, mas você tem que fazer algo que você acredite. Sim, exatamente. Né? Então, a sua profissão ela não serve só para pagar suas contas, mas você vai mudar alguma coisa. Profissional de direito, a gente estava conversando, vindo, a gente sabe opinar sobre tudo, porque a gente tem essa noção multidisciplinar. A nossa faculdade abre a nossa consciência. Exatamente. Né? A gente não está sozinho no planeta. Então, a gente precisa, antes de mais nada, eu quero direito agrário, mas todas as pós que trabalham com direitos sociais, de uma forma geral, né? Então, o direito da saúde, o direito à educação, o direito à alimentação, eu tenho que entender que tem uma outra pessoa do outro lado, né? Que precisa e que a ação dela modifica o mundo. Acho que a frase é essa: o que a gente come muda o mundo. É. Então, a sua pós-graduação tem que ser pensada que você atende um produtor, você atende um fornecedor, você atende um consumidor final. Então, você tem que pensar nesse caminho todo. Sim. A gente não pode mais pensar de forma Segregada, compartimentizada. compartimentada. Acho que é assim, né? É, Já falando, tanto faz, já tô- atropelando. Eu tô com medo de responder, porque quando você olha para mim, eu já... Tem que ser integral. A gente tem que integrar. E tem que integrar as pontas quando a gente fala de direito à alimentação. Muito bacana. E Delova, o que você deixa de recado aí para os alunos, para os advogados que estão chegando? Eu, na verdade, reforço tudo que a Bruna disse. Claro. E Além do que a Bruna disse, a mensagem final, eu contrataria a Bruna para tratar dessas questões, né? É verdade. Acho que é importante para não estudar, trabalhar essas áreas novas, pensar de maneira assim, como ela colocou, multidisciplinar. exatamente. Vamos falar de saúde, trabalho alimento, contrato agrário, não contratos agrários do ponto É. de vista ali só do direito privado, mas quais são os direitos fundamentais, essenciais, né, estão embutidos nessa discussão. É importante a gente abrir isso, não ficar preso só no civil, no penal, porque na verdade o direito É uma coisa só, é né? uma coisa só. Uma Não coisa tem só. como você trabalhar um contrato agrário sem você conhecer sistema produtivo. Exatamente. Você nunca ter conhecido um sistema agroflorestal, ver na prática como funciona. Você nem sabe o que o seu cliente faz. Para poder garantir efetivamente isso, né? E ter uma noção de direitos humanos, direito constitucional, para te dar uma sensibilidade um pouco Sim. maior para você conseguir enxergar ali que tem uma pessoa sofrendo e que pode sofrer. Eu incentivo os colegas a serem curiosos mesmo, né? Isso. E agir de maneira a se sustentarem, claro, mas contribuir socialmente. Esse é o nosso papel como cidadão, Bacana.
como estudioso aqui da área de direito. E aí, se uma pessoa, um produtor tá assistindo a gente aí, ele fala, pô, gostei desse casal aí, esse pessoal aí, sabe tudo de alimentação. Eles querem fazer um contrato. Pra onde eles mandam? O que eles fazem? Renato Olha, Delova, arroba Renato Pode Delova, colocar Renato Delova, Delova tudo junto, Advocacia. 2 L's, coloca aí arroba yahoo.com.br. Porque se colocar Delova Advogados também não tem problema, né? Teria Delova, arroba delovaadvogados.com.br. Vai chegar também. Vai chegar também. E aí vai ter uma assessoria completa, especializada, inclusive em alimentação, porque esse tema poucos conhecem, né, Bruna? Poucos conhecem. Infelizmente. Eu gente não estuda pesquisei, muito, eu não. sempre pesquiso antes dos podcasts aqui, e esse foi mais difícil de encontrar alguma coisa boa disponível para o público entender. E por um né? período, em breve, Em breve as sai pessoas minha saberão. dissertação. Saberão, vai ter esse podcast E aqui. além desse ano E outras- aqui, a Bruna vai eu- publicar o O livro livro, também o sai. Ah, que resultado bacana, vai dessa sair o livro. dissertação, Também. pra poder contribuir aí. E aí você vem depois, então, quando o livro Com estiver pronto, certeza. trazer o livro aqui e falar mais sobre ele. E o Delova também. Com certeza eu O venho. marido Eu venho de motorista. é motorista. Gente, obrigado. Então, quem tiver dúvida aí, né, os ouvintes, podem mandar podcastgpsjurídico@gmail.com as dúvidas e se perguntar para o Delova, para a Bruna, eles vão tirar depois as dúvidas que vierem, se vierem. E sugestões, né, de outros temas, alimentação, ligado à saúde, podem dizer também lá no e-mail que a gente vai tentar atender vocês nos próximos episódios, né? Muito obrigado a todos, Delova, Bruna, novamente, Obrigada. muito obrigado, foi um sucesso. Espero vocês em breve num próximo episódio. Nós agradecemos. Um abraço a todos.